Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao meu Periscope. Hoje é quarta-feira, são 22 horas em ponto, dia de grupo de estudo. Vamos trabalhar com o tema primeira vez, então é um prazer conhecê-lo ainda que à distância, seja bem-vindo. O nosso estudo, ele é sempre um estudo aprofundado, científico, com muita responsabilidade, com cientificidade, não é? Enfim, então você que é a primeira vez, seja bem-vindo ao nosso grupo de estudo. Nas quartas-feiras eu separo meia hora à noite para estudar com vocês. Eu sempre digo em sala de aula que eu não vou ensinar, não vim aqui para ensinar direito penal para vocês. Eu vim aqui para estudar o direito penal com vocês. Paulo Nasser, o melhor professor de constitucional que eu já conheci na minha vida, tá bem? E olha que eu conheci vários. Muito bem. Então vamos ver o tema de hoje. Arthur também, Rafa Arthur, primeira vez, seja bem-vindo. Eu sempre separo 15 minutos para responder as dúvidas do pessoal que faz o meu curso de parte geral online. E depois, os outros 15 minutos, eu abro para vocês que não fazem o meu curso, mas estão aqui comigo estudando, fazerem perguntas. O tema de hoje é iter criminis, tá bem? E eu recebi... Gabriel, vai comentar o crime do ladrão de galinhas, da lei publicada hoje? Eu botei no Instagram, no Facebook, vou. Assim que eu souber o que é animal domesticado produtor. Assim que eu tiver... É claro que a gente sabe, cavalo, né? Agora, quando eu tiver a noção exata disso, aí eu venho aqui e faço um vídeo para vocês, tá bem? Amigos, iter criminis, vamos às perguntas. Recebi 3 perguntas. A primeira pergunta é uma pergunta muito boa que vai oportunizar o estudo do iter criminis. E eu queria que vocês, a partir desse momento, não se preocupassem mais em mandar corações e mensagens. Eu queria que vocês se preocupassem em prestar atenção no que eu estou falando, porque o que eu vou falar para vocês agora é muito importante. E eu não quero que você... Quer mandar coração? Eu adoro. Legal. Fico feliz, mas assim, eu não quero que você perca o seu foco. Porque o que eu vou falar agora, você não vai ver explicado em livro nenhum no Brasil de Direito Penal, tá bem? A primeira pergunta é... Olha, beijo Nasser, seu lindo. É uma coisa antagônica. Nasser, lindo, são noções que não se confundem, né? Enfim, é brincadeira. A partir de agora, muita atenção. Esqueçam corações, parem tudo, vamos anotar e prestar atenção. O Wesley, de Porto Velho, ele fez uma pergunta muito importante e com essa pergunta eu vou resgatar o tema, vou explanar o tema para vocês e aí automaticamente vou responder a pergunta. O Wesley pergunta assim: na sua aula de dolo, teoria finalista, não é realmente lá no curso eu trato assim quase 1 hora de teoria finalista, com toda a base filosófica dela. Você falou que o crime nasce na mente do agente. O crime culposo também? Gabriel, como assim o crime nasce na mente do agente? Para estudarmos isso, e eu vou chegar no iter criminis, você vai entender por que eu estou falando disso para chegar no iter. A concepção que marcou o finalismo tem toda uma origem filosófica. E assim, a Gabriel vai viajar, falar de filosofia. Não pensem nisso. Tá bem? Jamais. Eu sempre tenho uma linguagem direta, objetiva e clara com vocês. E eu vou manter. Temos que retomar a origem do finalismo de Wetzel, que na Alemanha está abandonado, mas no Brasil funciona muito bem, e a teoria é perfeita, na minha visão. Wetzel dizia que todo crime nasce na mente do agente. Eu quero induzir em você do raciocínio. Eu vou antecipar o que eu ia falar na frente. Com uma frase. Só vou comentar, não vou aprofundar. O crime nasce na mente do agente, dizia Wetzel. E é por isso que você sabe que a primeira fase do iter é a cogitação, que é uma fase interna mental. Só vou falar isso. Para a coisa começar a fazer sentido. Só que a concepção que marcou o finalismo de Wetzel, a origem do finalismo de Wetzel, teve a concepção atribuída a Aristóteles em metafísica. Aristóteles, em metafísica, foi a grande origem do finalismo de Wetzel.
E essa concepção de Aristóteles, no que toca à finalidade de ser das coisas no mundo, ela foi reproduzida por Santo Tomás de Aquino no seu livro Suma Teológica, aqueles 4 volumes de mais de 1000 páginas cada volume. E Santo Tomás de Aquino, ao reproduzir essa concepção de Aristóteles, ele começou a tratar da finalidade como forma de ser do mundo. São Tomás de Aquino, ele tem algumas frases, meu amigo Carlos Vinho, grande professor de penal também, ele tem algumas frases em Suma Teológica que são muito marcantes. Ele fala assim, aspas, tudo que existe na natureza existe para algum fim, e é verdade. O fim é a substância ou forma ou razão de ser da própria coisa. Os economistas nos dizem, aliás, era uma frase, se não me engano, de Henry Ford, que toda produção tem por finalidade venda, a venda de um produto. Pois então, tudo que há na natureza existe para um determinado fim. E São Tomás de Aquino começou a trabalhar com isso como uma forma de ser das coisas no mundo. Tudo que existe no mundo, na natureza, tem um fim. E ele tem uma frase muito bacana para tentar demonstrar que tudo tem uma finalidade, e aí, inclusive, um homem, quando eu bebo água, tem uma finalidade, não é? Quando eu levanto o braço e aponto para você uma arma de fogo, eu tenho uma finalidade. São Tomás de Aquino, ele faz uma metáfora e diz assim, eu vou ler a frase dele aqui. Imagine que alguém lance uma flecha com um arco, tá bem? Ele fala assim, a necessidade com que a flecha se move e pela qual se dirige ao alvo foi-lhe imprimida por quem a lançara e não pertence à flecha. Eu vou repetir. Imagina alguém com arco e flecha, né, lançando. Aí ele fala, a necessidade com que a flecha se move ao ser lançada e a finalidade pela qual ela atinge o alvo, se dirige ao alvo, não é? É imprimido por quem lança a flecha e não pertence à flecha. Ou seja, já começa a surgir aqui a conduta humana como manifestação de finalidade. A necessidade da flecha atingir um alvo, não é? Só que São Tomás de Aquino, ele acabou por fazer uma confusão, presta atenção, entre finalismo, não de Wälzer, mas como forma de ser do universo, e teologia. E lá pelas tantas, ele diz o seguinte, o universo, em toda a sua totalidade, está subordinado a um fim. E esse fim único é Deus. Então, São Tomás de Aquino, ele, lá pelas tantas, ao desenvolver a sua teoria, ele atribui toda a finalidade do universo a Deus. Essa dissociação entre finalismo e Deus só veio com as teorias de Kant e Hegel, que eu não vou desenvolvê-las por serem, não é? Enfim, imaginem vocês, metafísica dos costumes de Kant, não é? Não vou desenvolver isso agora porque não é apropriado. Eu sei que toda essa concepção de finalidade, de a necessidade que a flecha se move, é imprimida por quem lançara, terminou com o Nicolai Hartmann. Nicolai Hartmann, que foi também filósofo. Gabriel, como se escreve? Como se ouve? Nicolai Hartmann, com H e 2 N's no final. Hartmann. Nicolai Hartmann, ele, ao estudar essa concepção de finalidade, ele fez toda a organização final. Toda essa concepção de finalismo de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino e tudo mais, teve uma formulação final, na visão de Wälzer, com Nicolai Hartmann. E Hartmann dizia, toda a ação humana, eu quero que você preste agora muita atenção. Isso, exatamente isso. Toda ação humana percorre 3 estágios. Mas que ação, Gabriel? Toda. Beber água, dormir, matar alguém, subtrair para si ou para outra em coisa móvel, dormir menos, acordar mais cedo, sair de casa mais cedo, enfim. Toda ação humana, jantar, almoçar, né, tem 3 estágios. Primeiro estágio, o homem antecipa seus objetivos. Ele antecipa mentalmente seus objetivos. Eu quero matar o Carlos.
Antecipei. Segundo estágio, o homem coloca em movimento os meios adequados para alcançar aquele objetivo. O homem coloca em movimento os meios necessários para atingir o objetivo. Então vejam, eu tenho que tomar um remédio. Antecipei o objetivo. Qual é o meio necessário que eu vou colocar em prática? Pegar um copo d'água e ingeri-lo junto com água para não entalar na garganta. Em terceiro lugar, o homem consegue realizar seu objetivo. Então eu vou repetir os 3 estágios de toda a ação humana para Hartmann. Em primeiro lugar, o homem antecipa seus objetivos. Em segundo lugar, coloca em prática tudo aquilo que é necessário para alcançar o objetivo. Em terceiro lugar, terceiro estágio, o homem consegue realizar o objetivo dele. Tá bem? Eu queria que você pensasse em qualquer ato da sua vida que você vai trabalhar com os 3 estágios. Não é? Antecipa o objetivo. Eu quero chegar no curso para aula 8 da manhã. Eu coloco em prática os meios necessários para atingir. Eu vou acordar às 6, sair de casa às 7, eu vou pegar o metrô, eu vou de trem, porque é mais rápido, né? Enfim. E consegue atingir o objetivo. Tragam isso para o direito penal. Eu quero matar alguém. Eu antecipo meu objetivo. Tá bem? E eu coloco em prática os meios necessários para alcançar o objetivo. Ou seja, se eu quero matar alguém envenenado, eu vou adquirir o veneno, eu vou colocar o veneno na bebida da pessoa. Se eu quero matar alguém atropelado, eu tenho que ir com o meu carro até o local que a pessoa estiver naquele momento. Né? Se eu quero subtrair para mim uma coisa ali móvel, eu tenho que verificar quando o proprietário da coisa estará sem vigilância, com a coisa deixada de lado para poder subtrair, tem que ver se tem câmeras de vigilância, não é? E por fim, o homem atinge o objetivo. Se você não percebeu, esses 3 estágios de Nicolai Hartmann, eles vão casar direitinho com as fases do iter criminis. Não é? Vejam vocês. Espera aí. Presta atenção. Fases do iter criminis. Olha lá. Estão vendo? Pois então. Deixa eu pegar aqui um lápis para indicar a vocês. Prestem muita atenção agora. Qual era o primeiro estágio da ação humana para Nicolai Hartmann? O homem antecipa seus objetivos. Cogitação. Percebeu? Percebeu? Segundo estágio, o homem coloca em prática os meios necessários para atingir o objetivo. Colocar em prática os meios necessários são a preparação e a execução. Percebeu? E o terceiro estágio, ele atinge o objetivo. Então o objetivo é a consumação do crime, é vítima morta. Eu quero matar o Carlos Vinha, não é? Esse é o objetivo. Entendeu? Esse é o objetivo. Eu antecipo mentalmente o objetivo, segundo Hartmann, coloco em prática os meios necessários para alcançá-lo e eu alcanço. É por essa razão que Weltzer dizia, com muita razão, que todo crime nasce na mente do agente. Não é? O agente, vamos lá, ele antecipa os objetivos criminosos, matar alguém, não é? Roubar uma coisa móvel. Ele começa pelo resultado. Aliás, Santo Tomás de Aquino dizia que o fim é o começo, o agente começa do fim. Qual é o fim? É o resultado consumado. Qual é o começo? A cogitação. Então, eu cogito a consumação. Estão percebendo? Então, vou repetir essa frase. Eu cogito a consumação. O que eu quero é o resultado criminoso, o crime consumado. Eu antecipo. Eu começo pelo fim. Então, Weltzer dizia, todo crime nasce na mente do agente. E é por isso que a primeira fase do iter é a cogitação. Eu cogito, eu imagino mentalmente o Carlos Vinha morto. A partir daí, eu faço aquilo que o Weltzer chamava de regresso.
ou retrocesso. Eu tenho que retroceder no tempo para ver o que eu vou ter que praticar para alcançar aquele resultado. Esse caminho, do final eu retrocedi, para ver o que eu vou ter que praticar até atingir o resultado, é o iter criminis. Esse é o iter que casa direitinho com a tese de Hartmann. Percebeu? Então vejam, é por isso que com razão dizia Weltzel, todo crime nasce na mente do agente. E o fim é o começo. Eu começo pelo fim, eu cogito o fim. Tudo bem? E os crimes culposos? Nos crimes culposos, né, o agente não tem a finalidade. É evidente que se o agente mentaliza, se ele cogita o resultado consumado, fim, ora, isso só se aplica nos crimes... Isso, Weltzel, isso. Na verdade, Weltzel, né? Weltzel. Mas todo mundo fala Weltzel, a gente fala Weltzel também, tá? Vamos lá. Não me interrompa com perguntas para não cortar o raciocínio, por favor, tá? Entendam isso não como uma bronca, mas assim, como responsabilidade em manter a cientificidade do tema. E aí, meus amigos, naturalmente o crime culposo, a gente não cogita atropelar alguém sem querer. Ele não parte do fim. No crime culposo tem finalidade? Tem. Só que a finalidade é lícita, é irrelevante. Chegar em casa mais cedo, por exemplo. Só que ele age com descuido. Atropela alguém, avança sinal, anda acima da velocidade permitida. Então o crime culposo, ele não nasce na mente do agente. Ele apenas decorre de uma inobservância, dever de cuidado, de um descuido, tá bem? Gabriel, e os crimes omissivos? Também. Os omissivos dolosos também, porque se eu vejo, obrigado Léo, se eu vejo uma pessoa na rua e falo, não vou salvar, quero deixar desamparada, omissão de socorro, nasceu na minha mente. Se o garantidor vê o desafeto se afogar na piscina do clube ou na praia, digo, não vou salvar, quero que ele morra. Eu quero que ele morra, o crime nasceu. Desde que é doloso. Só que ele põe em prática os meios para atingir o resultado. Quais são? A omissão. Só que o professor alemão Reinhard Maurer tem aquela frase famosa de que do nada nada surge. Então se a pessoa fica parada, como é que eu posso atribuir a responsabilidade penal? Mas espera aí. Nesse caso, o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal diz que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para impedir o resultado. Então, na omissão, há também essa questão, desde que é dolosa, tá bem? Vamos lá. A pergunta, agora, isso fica muito claro também no próprio Aristóteles. Aristóteles, no seu livro Ética a Nicômaco, esse aqui, lá pelas tantas, até deixei marcadinho aqui, ó, ele fala o seguinte, ninguém será que se deliberam sobre várias coisas no mundo? A gente decide sobre as coisas? E aí? Sim ou não? Ele fala o seguinte, não se decidem os fins. Ninguém decide o fim. Decidem-se os meios. O agente anseia o fim, mas decide os meios. Ele fala claramente, o médico não decide se vai curar, ele anseia curar, ele decide o tratamento que ele vai passar ao paciente. Agora, se vai curar ou não vai depender de quê? Fatores biológicos do paciente. O orador não decide convencer as pessoas, ele decide o meio que vai usar para convencer. Agora, o convencimento ou não, ele não decide. Portanto, anseia-se o fim, decide-se o meio. Então, se eu quero matar o Carlos Vinha, eu não decido se ele vai morrer. Né? Eu conheço uma pessoa que levou 13 tiros e não morreu, acredita nisso? Então, veja, eu posso dar 5 tiros nele e ele não vai morrer. Eu decido os meios, com um tiro atropelado, envenenado. Agora, anseiam-se os fins. Então, Aristóteles, anseia-se o fim, decide-se o meio, tá bem? Então, vejam, o agente, quando cogita, ele anseia o fim. Aí o Rafael de Brasília perguntou, Gabriel, o exaurimento seria fase do iter? Não.
Alguns autores colocam como sendo, Rafael, porém eu não creio não, porque o iter, ele esgota-se, eu vou repetir, o iter, deixa eu colocar aqui, o iter esgota-se, é controvertido, o iter esgota-se com a consumação. Na realidade, Rafael, o direito penal trabalha com lesão ao bem jurídico ou exposição a perigo. O bem jurídico sofre uma lesão quando o crime se consuma. Então, o iter crime, atenção, o iter crime, eu falei para vocês, é o caminho percorrido até atingir a consumação? O resultado criminoso, inicialmente mentalizado pela gente? Sim. Portanto, quando ele atinge o resultado, ali esgota o iter criminis. O iter esgotou ali, com a lesão ao bem jurídico, que é a consumação. A partir dali, o exaurimento pode fazer diferença para fins de aplicação de pena, não é? Mas para fim do iter, não faz, tá? A meu ver. Aí o Paulino de Aracaju fez uma pergunta interessante, que é o tema da moda, né? Agora com a lei antiterrorismo, os atos preparatórios são punidos, certo? Certo. Agora são. Eu tenho uma posição, Paulino, isso vai ser publicado no meu próximo livro, que eu vou lançar esse ano, sobre crimes associativos. Eu tenho uma posição seguinte, a doutrina sempre disse assim, para vocês, os atos preparatórios, em regra, não são punidos, salvo quando configurarem um crime autônomo. Tudo bem. Por exemplo, o 288 do Código Penal é um ato preparatório para outros crimes e é punido. Por exemplo, o porte de arma é um ato preparatório para outros crimes e é punido. Data vênia, da doutrina inteira que fala isso, eu vou discordar. E por que eu vou discordar? Eu afirmo que, no Código Penal, os atos preparatórios nunca são punidos. Esquece terrorismo, tá? Excelente terrorismo. Os atos preparatórios nunca são punidos. Nunca. Por quê? Explico, aliás. Presta atenção no que eu estou falando. Isso é importante. Se o legislador puniu como tipo autônomo a associação de 3 ou mais pessoas para a prática de crimes, e os agentes são punidos por isso, data vênia, deixou de ser ato preparatório e passou a ser ato executório de tipo autônomo. Então, se as pessoas reúnem-se para a prática de crimes, estão sendo punidas, não, atenção, não por ato preparatório para outros crimes, mas sim por ato executório daquele crime autônomo. Então, o que a doutrina chama de ato preparatório erigido a um crime autônomo, na verdade, é um ato, eles executaram um crime autônomo. Se a pessoa é punida por portar arma de fogo, ela é punida por portar arma de fogo, não como ato preparatório para outro crime, e sim como ato executório de porte de arma. A gente sabe que todo tipo penal começa com um verbo no infinitivo, 99% é assim, 99% é assim. Matar, constranger, ameaçar, induzir, instigar, subtrair. O que o tipo descreve é o ato executório. O tipo não descreve a cogitação, não descreve a execução, não descreve a preparação e nem a consumação. O tipo não descreve causar morte encefálica a alguém. O que o tipo descreve é o ato executório. Então, olhando para o iter criminis, o que o tipo descreve é a execução. Então, caramba, se a pessoa é punida por portar arma de fogo, ela está sendo punida por ato executório do tipo de porte de arma. Deixou de ser preparatório e passou a ser executório. Tanto passou a ser executório, repito, tanto passou a ser executório, que o tipo descreve a conduta. Né? Então, petrechos para falsificação. Não é data vênia, não é preparatório. É execução de um crime autônomo. Petrechos para falsificação. Eu não sei qual a dificuldade que as pessoas têm de não enxergar. Não é preparatório, não é? Então, eu discordo de todo mundo e digo, o preparatório nunca é punido. Tá? Mas a doutrina fala, não é, se for um crime autônomo, veja bem, pode ser. Não é. Na lei de lei antiterrorismo, agora sim, concordo, está expresso lá. O ato preparatório é punido, tá bem? A minha missão é ensinar para você direito penal, é fazer você raciocinar, fazer você pensar, para você tirar suas conclusões. E aí você forma o teu conhecimento.
não é? O conhecimento se forma de dentro para fora, tá bem? E a minha missão é botar você para pensar, fazer você raciocinar, ter raciocínio jurídico. E aí, meus amigos, a lei antiterrorismo, tudo bem, ela é por ano preparatório, sem dúvida nenhuma, tá? Está expresso lá. Ok, Paulino? Muito bem, amigos. Eu queria falar mais com vocês, para vocês, sobre Aristóteles, sobre Weltzel, sobre São Tomás de Aquino, Suma Teológica, Marta Nussbaum. Tem muita coisa legal aqui para tratar com vocês, né? Muitos livros interessantes. Tem vários aqui, vários substratos de teoria. Estou lendo aqui meus livros, né? Muito legal, muito legal. Vamos lá. Então, mas o tempo não permite. Com isso eu encerro. Eu tô aqui, ó. Arthur Kaufmann, Filosofia do Direito. Tem muita coisa aqui que a gente retira para o direito penal, não é? Muito bem. Amigos, acabou que eu esgotei os 28 minutos com as explicações, mas acho que valeu a pena. Eu quero saber de vocês se tem alguma dúvida. Aristóteles, ele escreveu 2 livros para os seus 2 filhos sobre ética. Um é esse aqui, Ética a Nicômaco. E o outro é esse aqui, ó. Cadê? Tá aqui. O outro é esse aqui, ó. Ética a Eudemo. Tá? São 2 livros de uma difícil leitura, tá? Mas são muito bons, vale a pena. Pergunta do pessoal que não faz o curso, mas está aqui prestando atenção comigo e vamos lá. Direito penal tem base filosófica, entendeu? Por isso que eu não estudo direito penal por dica. Dica que a gente dá, o STJ entendeu assim, o STF disse aquilo, 5 minutos agora. A dogmática, a ciência, não tem como, tá bem? Vamos lá. Perguntas. Passaram 2 eu não vi, desculpem. Temos 1 minuto. Semana que vem, o curso vai... Essa semana ficou muito corrido para mim, mas semana que vem o curso vai estar sim com desconto, tá? O exaurimento, ele é incluído pela doutrina majoritária? Isso é muito controvertido. Cada autor tem a sua posição, tá bem? Vamos lá. Punir preparatório é mitigar presunção de inocência? Não acho, não. Não acho, não. Não vejo correlação entre as duas coisas, tá? Não vejo mesmo. A pessoa pode ser presumidamente inocente e praticar preparatório. Todo mundo é presumidamente inocente, tá bem? Vamos lá. Na lei antiterror, qual teoria adotada no que tange transição? Olha, Felipe Tenório, a gente sabe que os tribunais eles divergem entre si sobre a adoção das teorias, da diferença em teoria. Vamos lá, deixa eu organizar a pergunta, para encerrar. Qual a diferença entre o ato preparatório e executório? Algumas teorias são elaboradas, teoria subjetiva ou subjetiva limitada, objetiva individualizadora, a teoria objetivo formal de Belling, a objetivo material, a univocidade de Carrara, hostilidade ao bem jurídico de Mario Torino Vanini na Itália, na Alemanha, enfim, são várias. Os tribunais, eles ficam entre 2, tá? Objetivo formal ou objetivo material. A objetivo formal de Belling e o objetivo material de Reinhard Frank. Só que a gente vê os tribunais, Felipe, adotando muito mais ao objetivo formal, tá bem? E na lei antiterrorismo, eu acho que não podemos fugir disso, tá bem? Temos que adotar também a teoria objetivo formal. Vamos lá, ok? Gabriel, o resultado dos crimes formais compõe o ITER? Não porque... Não porque... Não por conta do seguinte. Os crimes... Deixa eu achar um slide aqui. Pera aí. Por acaso estava atualizando minhas aulas aqui e achei... Isso aqui, ó. Parará aqui, achei. Vamos lá. Daqui a pouco eu monto o estúdio aqui em casa, né? Presta atenção. Para acabar, para encerrar. Olha lá.
Deixa eu fazer diferente. Vou tirar aqui o telefone do suporte. Eu vou filmar a tela do celular, tá? Vamos lá. Olha aí, ó. Fica bom assim? Os crimes materiais, neles, tá desfocado? Os crimes materiais, o resultado é necessário para a consumação, certo? Esse é o slide da minha aula. Desculpa aí se estiver um pouco torto. Os crimes formais, tem resultado? Tem. Mas o resultado não é necessário para a consumação. A consumação ocorre aqui na conduta. Por isso, os crimes formais são também chamados crimes de consumação antecipada. Por isso que a consumação nos crimes formais, última fase do ITER, ela vai ocorrer com a prática da conduta. Tá bem? Meus amigos, são o 10h33, passamos um pouquinho, mas eu queria explicar para vocês essa questão. Pessoal, no próximo encontro, quarta-feira que vem, falaremos de outro tema igualmente importante, como sempre, mantendo a responsabilidade, a cientificidade, a abrangência, não é? Enfim, a dogmática penal, que é o mais importante. Sempre botando vocês para pensar. Se você começar a queimar a cuca, eu fico feliz porque era o que eu queria que acontecesse. Sempre para a gente evoluir nos estudos, tá bem? Um abraço, até semana que vem, bons estudos a todos e tchau!